Vem comigo para mais uma IME 2018, questão 20, física. Fala o seguinte, como mostra a figura, acima o microfone M está pendurado no teto, preso a uma mola ideal verticalmente acima de um alto-falante A, que produz uma onda sonora cuja frequência é constante. O sistema está inicialmente em equilíbrio. Se o microfone for deslocado para baixo de uma distância D e depois liberado, a frequência captada pelo microfone ao passar pela segunda vez pelo ponto de equilíbrio será dados. A frequência da onda sonora produzida pelo falante é F, constante elástica da mola K, massa do microfone M e velocidade do som Vs. Então beleza, tinha lá uma mola, foi dada a constante elástica, microfone M, embaixo uma fonte sonora emitindo um som com frequência constante F. Diz o cara que ele vai pegar o sujeito, levar ele para uma distância D, ali para baixo, esticar a mola, né, de uma distância D, solta. Aí ele vai, passa pelo ponto de equilíbrio, sobe um pouquinho, depois desce. Quando ele está passando pelo ponto de equilíbrio pela segunda vez, descendo, então vai ser uma aproximação, e ele quer saber qual é a frequência. Certamente uma questão de efeito Doppler, e nós já sabemos, temos deduzido aí no canal e no site, que a frequência observada é a frequência da fonte que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, mais ou menos a velocidade da fonte. A nossa fonte em repouso no chão já eliminou. A frequência observada é a frequência da fonte, que o enunciado chamou de F. Velocidade do som, a aproximação à frequência tende a aumentar, a gente vai usar o mais no numerador. Eu só preciso achar a velocidade do microfone na volta. Eu vou considerar que essa posição onde ele foi colocado em repouso, vou considerar essa região como altura zero, referencial zero para a altura. Eu posso dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. No início ele vai ter energia potencial elástica, está em repouso e está na altura zero, então é kx ao quadrado sobre 2. E depois, quando ele sobe e depois está descendo e passando pelo ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio eu posso considerar que a mola não estava... a mola já estava deformada, né? A mola já estava deformada. Certo? Então eu tenho que entender que quando o microfone estava parado, a mola já tinha dado uma deformadinha. Por quê? Porque o peso do microfone estava equilibrado pela força elástica. Então a força elástica, antes de eu tirar o microfone da posição, era igual ao peso. Força elástica K vezes X e peso M vezes G. Então eu sei que originalmente a mola já estava deformada de X, que era mg sobre K. Certo? Depois eu fui lá e acrescentei uma deformação extra D. Então a deformação original vai ser D mais mg sobre K. Quando eu abandonei, ela passou do ponto de equilíbrio, foi lá para cima. Quando ela estiver voltando e passando pelo ponto de equilíbrio de novo, ela vai ter energia potencial elástica, porque ela já estava deformada, kx' ao quadrado sobre 2. Ela vai ter energia potencial gravitacional em relação ao ponto que eu chamei de zero, mgh. E ela vai ter energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Aqui é um x', né? Essa deformação inicial, como eu disse, é a distância d que eu puxei, mais a distância x que ela já estava previamente deformada, mg sobre k. A deformação no ponto de equilíbrio era só a deformação original, mg sobre k ao quadrado. mg, a altura que a mola estava em relação ao ponto onde ela foi abandonada, é a distância d,
mais mv ao quadrado sobre 2 é essa velocidade que eu preciso para poder substituir lá. Eu multiplicaria todo mundo por 2 só para começar. Vou passar essa galera para cá para ver se dá para dar uma diminuída nessa expressão. K que multiplica. Isso aqui ficaria, né, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, mgk ao quadrado, menos kmgk ao quadrado, isso é igual a 2mgd mais mv ao quadrado. E eu quero achar aquela velocidade. Eu vou perceber que ao multiplicar o k por esse aqui e subtrair, vai cancelar essa partezinha. Então vai ficar kd ao quadrado mais 2mg d, a ordem dos fatores juntar o produto, vezes k sobre k. Isso é igual a 2mgd mais mv ao quadrado. K vai cortar com K, mdg vai cortar com mdg. Agora eu acabo de reconhecer que dá pra fazer. Tu vê que foda, né, cara? Essa questão eu tô fazendo agora, primeira vez. Então eu acabei de descobrir, quando essas grandezas se cancelaram, que tinha um caminho mais fácil para eu poder fazer a questão mais rápido. Eu poderia ter usado um referencial diferente e ter percebido que a energia potencial gravitacional que tinha sido acumulada na mola, na sua posição de equilíbrio, acaba compensando a energia potencial elástica, né? E então eu poderia ter agilizado o meu raciocínio. Só agora eu reconheço. Acontece, né, meu querido? Então, ó, k vezes d ao quadrado sobre m é igual a v ao quadrado. Então eu achei uma equação para a velocidade v do microfone quando ele está passando pela segunda vez pelo ponto de equilíbrio. Vai ser raiz de kd ao quadrado sobre m. E eu só tenho que substituir, então, a velocidade do observador, que é o microfone, né, que está recebendo a onda. No lugar do VO, então, eu vou colocar raiz. O d ao quadrado pode tirar da raiz, né? Então vai ficar mais d raiz de k sobre m. Aí acho que já dá para começar a procurar, né, nas nossas opções de resposta. Ó, nitidamente ele dividiu o numerador e denominador por v, e por isso que a resposta ficou frequência que multiplica 1 mais vs por vs dá 1. Aí eu vou dividir por vs aqui lá no denominador também, né? Vou dividir por vs numerador e denominador. Então deu 1, aqui também vai dar 1, mais d sobre vs raiz de k sobre m. E isso nós temos na letra 1 mais d sobre vs raiz de k sobre m, letra B. Então mais uma questão bastante linda, mais uma questão muito bonita. Questão 20, letra B. Então vocês tentem fazer usando um referencial um pouco diferenciado para de repente não ter que dar essa volta que eu acabei dando. E se não conseguir, pede para eu corrigir de novo de uma forma diferente. Valeu!